Existem várias profecias que falam sobre sinais que aparecerão no céu, precedendo um grande castigo para a humanidade. Que profecias são essas? Isso pode estar acontecendo agora? É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. E eu começo respondendo com Nossa Senhora de Fátima. Hoje, 13 de maio, um dia muito especial para os católicos, mas não somente pelo lado devocional de Nossa Senhora de Fátima, mas pela mensagem que ela deixou e que hoje é mais atual do que nunca. Muitas pessoas ouviram falar de Fátima, poucos conhecem em profundidade a sua mensagem. É uma mensagem de Nossa Senhora pedindo a conversão para evitar o castigo. Mas depois de Nossa Senhora, disse a irmã Lúcia, que já era tarde, o mundo tinha chegado a um tal grau de pecados, não tinha atendido aos pedidos de Nossa Senhora e, portanto, viria um grande castigo, seguido, depois do terrível castigo, do triunfo do Imaculado Coração de Maria. E Nossa Senhora, em Fátima, ela alertou a irmã Lúcia e aos pastorinhos dizendo o seguinte: quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabeis que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo por seus crimes, por meio da guerra, da fome e da perseguição à igreja, etc. Muitas pessoas, eu vou falar sobre outras profecias daqui a pouco, mas muitas pessoas na época interpretaram isso como sendo a aurora boreal de 1938, que em lugares que normalmente não acontecia, que precedeu a Segunda Guerra Mundial. Tanto assim que a irmã Lúcia fugiu de onde ela estava, e foi para um convento, num lugar que estava abrigado da guerra. Agora, muitas pessoas acham que isso foi a profecia de Nossa Senhora já foi cumprida aí. E pode ser, de fato, pode ter acontecido. No entanto, nós vemos aqui que nessa profecia Nossa Senhora fala de que vai punir o mundo por seus crimes. A guerra, por mais que tenha o nome de guerra mundial e tenha sido, de fato, uma guerra mundial, no entanto, não atingiu todo o mundo da mesma maneira. De maneira que pessoas de bom senso até se perguntam se essa profecia ainda não está por se realizar. Eu mesmo me perguntei isso no final do ano passado, em novembro, teve uma espécie de aurora boreal em lugares que nunca acontecem. Por exemplo, no sul da Itália. Teve gente que, ao redor do Mediterrâneo, viram uma aurora boreal. Como o nome diz, não é Mediterrâneo, é mais para o norte. Bom, e agora, neste mês, nós vimos do Canadá até o Chile. Alguns estão dizendo que é uma tempestade solar, no entanto, são sinais no céu. Existem profecias que falam sobre sinais no céu como precedendo um grande castigo. Eu estou afirmando que esse é o caso? Não. O que eu estou dizendo é que vale a pena nós acompanharmos isso, sabermos das profecias. Até já falamos sobre profecias assim em outros vídeos no passado, mas estou trazendo algumas que eu ainda não relatei em outros vídeos. Então essa primeira de Fátima, nós já conversamos sobre ela. Existe uma outra que é muito interessante, da venerável Maria Bordoni. Ela é fundadora de uma congregação de leigos chamada Pequenas Irmãs da Mãe de Deus para cuidar de órfãos e meninos abandonados. Ela foi favorecida por várias visões na igreja de Santo Eusébio em Roma. E é uma mística cujos escritos são estudados pela igreja porque ela está em processo de canonização, até um processo recente. Então eu vou relatar duas das visões que ela teve e, como nós veremos, nessa primeira visão ela fala de sinais no céu. Veja só o que ela diz. Ela era estigmatizada, era uma mística, em uma visão de Sexta-feira Santa de 16 de abril de 1954, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial. Veja que interessante. Ela diz assim: o julgamento do fogo está próximo, o qual purificará a terra de todas as iniquidades dos homens. Nuvens com reflexos de fogo surgirão no horizonte, e uma chuva de fogo cairá sobre o mundo. É interessante porque na Sagrada Escritura tem vários trechos, nós veremos na quarta-feira, que falam sobre o castigo vindo do fogo. Essa terrível praga sem precedentes na história da humanidade
durará 70 horas, destruindo todos os incrédulos e todos aqueles que teimam em resistir, permanecendo em seu pecado. É então que veremos o poder da luz sobre as trevas. Eu sempre insisto que é preciso tomar um certo cuidado ao ler profecias particulares com datas, com duração, porque muitas vezes tem um valor simbólico. Agora, muitas vezes são profecias que algumas delas já se cumpriram, né? e portanto, é prudente considerá-las. E uma outra visão que ela teve em Sexta-feira Santa, 8 de abril de 1955. Se os homens não mudarem de atitude, um terrível flagelo de fogo descerá do céu e eles serão punidos de acordo com as dívidas que contraíram com a justiça divina. Então nós vemos que também essa mística, eu repito aqui, é a venerável Maria Bordoni, muito recente, contemporânea do Padre Pio. E nós temos já no século XVII uma mística também, cujos escritos são muito fidedignos. O diretor espiritual dela era ninguém mais, ninguém menos do que o grande São João Eudes. E ela também anunciou um julgamento do mundo pelo fogo. Seria um dilúvio de fogo enviado para destruir o pecado dos homens. Destruir a quantidade de pecado, né, dos homens. Um dilúvio de fogo, precursor do dilúvio de graças do reinado do Espírito Santo, que Nosso Senhor anunciou com essas palavras, e o Espírito Santo encheu toda a terra. Então, segundo ela, se refere ao tempo em que o Espírito Santo lançará o fogo do amor divino sobre toda a terra e fará seu dilúvio. Ela explica, pois há 3 dilúvios, todos tristes, enviados para destruir o pecado, depois dos quais vem uma era de alegria, de renovação, etc. Então, o primeiro dilúvio é o do Padre Eterno, que foi um dilúvio de água. O segundo é o do Filho, que foi um dilúvio de sangue. O terceiro é o Espírito Santo, que será um dilúvio de fogo. Mas, diz ela, será tão triste quanto os outros, porque encontrará muita resistência e muita madeira verde que será difícil de queimar. 2 dos dilúvios já passaram, mas o terceiro permanece. E como os 2 foram previstos muito antes de chegarem, o mesmo acontecerá com este dilúvio de fogo, cujo tempo só Deus conhece o momento exato. Isso aqui é do livro de Émile Dermengen, A Vida Admirável e Revelações de Marie de Vallée. Bom, e aqui há outra profecia. Eu volto para a venerável Maria Bordoni, em que ela diz o seguinte: Monsenhor, ela está escrevendo para o Monsenhor, avise os bispos, padres e todas as comunidades, veja que curioso, para que fiquem atentos a tudo isso e se equipem com as roupas de leigo para que possam fugir quando necessário para evitar o massacre. Não sei quando, mas posso lhe dar um sinal. Haverá uma morte em Paris e o momento dessa morte será o sinal da justiça divina para Paris e para a França. A partir desse momento, teremos de sair de Paris para evitar sermos massacrados e consumidos pelas chamas. Os eventos no horizonte, então ela repete, os eventos no horizonte, os sinais no céu, e as terríveis tempestades nos céus sobre a igreja, na vida social e em todo o universo. Após a tempestade, haverá um amanhecer radiante e o prenúncio de novos tempos. E aqui há um trechinho também muito curioso de Santa Faustina. Existem muitas polêmicas sobre os escritos dela, mas eu leio como está aqui, um trecho que eu li num livro que fala de profecias. Ela diz o seguinte: em 22 de fevereiro de 1931, como eu disse, profecias particulares vale a pena conhecermos como uma medida de prudência, porque se essas profecias, muitas delas se cumpriram, pode ser um sinal de que o restante delas também se cumprirão. Então, em 22 de fevereiro de 1931, diz ela, o Senhor se revelou a mim hoje e disse: antes de eu vir como juiz, virei como rei de misericórdia. Antes que chegue o dia da justiça, um sinal aparecerá no céu e na terra. Será o sinal da cruz e de cada uma das feridas em minhas mãos e pés sairá uma luz intensa que iluminará toda a terra por alguns minutos. Não deixa de ser interessante, e agora eu vou para a última que eu queria citar hoje, a respeito do castigo, é de uma filha espiritual do Padre Pio, que é conhecida como Mama Carmela.
E isso foi em 4 de novembro de 1968. Ela tinha revelações de Nosso Senhor e ela conta o seguinte: a mão de Deus está caindo sobre o mundo que não quer pôr fim às suas infâmias. Veja, isso em 1968. O aviso é para todos. Estejam prontos, pois vocês não sabem a hora nem o dia. Não lhes digo agora que descerá fogo do céu, porque ainda não é chegada a hora. Mas as pragas se seguirão umas às outras, até que esta geração incrédula e perversa chegue ao fim. Vamos nos lembrar de que 1968 foi justamente o ano da Revolução Sexual da Sorbonne e de várias outras universidades. Ali começou a liberação sexual total e que chega nos dias de hoje aos extremos mais inimagináveis, como nós vimos, por exemplo, pelas notícias, o que aconteceu na praia de Copacabana. O que aconteceu ali, a quantidade de demônios que atrai sobre o Brasil. Agora, o que nós podemos fazer contra isso? Como é que esse combate espiritual? Ora, sobre isso nós vamos comentar um pouco mais no próximo vídeo, na quarta-feira. E até lá, se Deus quiser.